vamos começar uma live de falar sobre tudo e mais um pouco. Nem de cartomancia, nem de astrologia, de tudo e mais um pouco. Porque funciona bem assim, né? Eu tenho gostado das lives onde o tema é mais livre e até eu vou começar respondendo algumas perguntas que já tinham me enviado, né? Perguntas bem interessantes, inclusive. E vamos ver para onde caminha. Também tive algumas ideias de temas que eu gostaria de trabalhar hoje, de alguns assuntos que estão em alta, né? Mas eu vou deixar ver como é que vai o movimento para ver se eu abro esses assuntos ou se eu deixo quieto, né? Então, legal que as pessoas que fizeram perguntas já estão entrando. Então vai ser bem interessante. E eu queria começar com umas perguntas mais objetivas, mais leves. O Guilherme, se você puder mandar aqui aquela pergunta que você mandou pra mim no privado, eu acho que eu quero começar respondendo ela, tá? Pra depois entrar numas mais fortes, assim. Refletir sobre a intuição e o medo, né? Que a gente tava falando na live passada, de ontem. E cheguei a umas respostas bem interessantes, espero poder compartilhá-las hoje. Mas eu vou começar com um tema mais leve. Ai, meu Deus, cadê o Guilherme com a pergunta? Ali, ótimo. Então ele mandou pra mim o seguinte, agora há pouco, inclusive, ele mandou pra mim no privado. Amanda, eu tô na dúvida. Assistindo um vídeo de um astrólogo, ele fala que Marte é o homem no mapa da mulher e Vênus a mulher no mapa do homem. Uma outra astróloga falou que Vênus representa o relacionamento. Então ele, na verdade, está querendo saber se é só Vênus, só Marte ou Marte e Vênus, né? E ele está confiando na minha resposta. É o seguinte, cada astrólogo tem uma forma diferente, né, de interpretação e pode ser que dê certo, até porque eles estão trabalhando com isso, né? Não vou duvidar de nenhum astrólogo. Mas a forma como eu vi que funciona melhor, porque assim, a minha trajetória de astrologia foi, eu não conhecia nenhum astrólogo, não tinha referência nenhuma de nada, só alguém falou assim, existe alguma coisa além de signo, tá? Tem lua, tem Vênus, tem várias coisas, tem ascendente. Daí eu falei, ué, que história maluca é essa? E a pessoa falou assim, não, é um estudo muito sério, só que hoje em dia, né, desvalorizaram isso. E aí eu, maluca, curiosa, do jeito que eu sou, fui pesquisar o que era essa tal da astrologia de verdade. E pesquisando, eu sempre fui de testar. E aí eu testava várias coisas e via que funcionava, e até hoje eu faço isso. Não é porque tudo que é da astrologia tradicional que vai fazer sentido, né? E não é por isso que toda astrologia moderna não vai fazer sentido algum, entende? Porque eu tenho uma linha um pouco mais para tradicional, isso não quer dizer que eu vá deixar de estudar alguma coisa que funcione. Só que, é claro, com ressalvas para não virar uma salada, é óbvio, né? Quem quiser mandar pergunta para a caixinha pode mandar, tá? Eu só vou dar prioridade para as que já tinham mandado antes, tudo bem? E assim, é óbvio que a gente tem que prestar muita atenção e ter muito cuidado, peneirar o conteúdo, né? E perguntar para alguém que já pratica é a melhor coisa. Então foi muito importante essa pergunta que o Guilherme trouxe, porque quando eu tenho dúvidas eu também prefiro tirar com astrólogos mesmo, além de pegar meu banco de dados de mapa e ir testando. Óbvio. Então é o seguinte, pela minha pesquisa, pela minha experiência, pela minha prática, não existe isso de Vênus no mapa de homem, Marte no mapa da mulher, ser isso ou ser aquilo, ok? Primeiro ponto aí, ok? Relacionamento no geral, o seu companheiro ou companheira no mapa natal é casa 7. Ai, mas é só uma ficada, um namoro, é uma amante, é XYZ. Ai, não é casa 5? Não! Casa 5 é filhos, é prazer, é sexo, é hobby, é esporte. Não é uma pessoa, uma namorada, uma amante. Qualquer pessoa que esteja numa relação de igualdade, no mesmo objetivo que você, vai ser a casa oposta à sua, que é o ascendente, então vai ser a casa 7. Entendeu? E aí, na mesma questão para horária, a gente também vai analisar o regente da 1 e o regente da 7. Porém, em horários de relacionamento, a gente também vai utilizar Vênus para a mulher, né? A Lua para a mulher, ou para o querente, no caso, né? Se a mulher for querente, ela vai ser a Lua também. Querente é quem faz a pergunta, né? Vai usar também
Sol para o homem, vai usar também Marte para o homem, né? E o regente da 7, obviamente. Porque a gente precisa ver vários aspectos da relação, principalmente se a pergunta ele gosta de mim, ou essa relação vai durar, ou ele tá me escondendo alguma coisa, ele se interessa mesmo por mim, né? Então tem várias perguntas dentro de relacionamento. Aí a gente olha outros planetas. Mas no mapa natal é muito, muito importante entender que os planetas eles são agentes das casas, entendeu? Então, assim, depende do assunto da casa para você ver o astro regente daquela casa para ver o significado. Então, se a pessoa, por exemplo, uma mulher que gosta de mulher ou um homem que gosta de homem, e aí como é que faz? Em horário de relacionamento, a gente, se tiver uma diferenciação de uma pessoa mais ativa e outra mais passiva, já tipo de cara, descaradamente, aí dá pra usar isso. Agora, se não tem, ou se não tem esse tipo de abertura, não tem como usar. Ok? Vai ficar só como regente do ascendente e regente da 7. Ponto. Que é o eu e a outra pessoa. E aí tem a seguinte questão. No mapa natal, né? É o regente da 7, pronto. Não tem muito o que falar, né? E aí o regente da 7 vai ser todas as suas parcerias no geral, né? Enfim, resumidamente é isso. Agora, como você se relaciona, aí você tem que ver a interação entre o regente do ascendente e o regente da 7. Então, por exemplo, um regente, o regente do ascendente ali, recebendo, né, estando num signo em que o regente da 7 gosta, ou que o regente da 7 está num signo que o regente do ascendente gosta, falando super astrologuês, tá todo mundo indo embora da live, mas tudo bem. Então, significa que eles se recebem entre si, né? Ou com um aspecto harmônico, etc, etc, etc. O lado bom é que para relacionamentos e parcerias vai ser bom. Mas se, por exemplo, for um inimigo declarado, quer dizer que seu inimigo vai estar forte também. Então tem isso aí, tem os prós e os contras, né? É bem mais complexo, sim. Não é tipo assim, Vênus em peixes, então quer dizer que eu sou romântico. Não. Vênus em Áries, quer dizer que eu sou um pé no saco. Não, né? Tem muita variante. Um exemplo, né? Um regente da 7 combusto. Significa que ele não tem nem poder de chegar até você. Então, pode ser bom porque não vai ter inimigo nenhum, mas também vai ser ruim porque vai ter dificuldade em arrumar um relacionamento, né? Porque um relacionamento tem que ser muito especial para ser significativo. Enfim, é isso. Eu dou aula de astrologia, onde eu vou dar uma construção de passo a passo, uma base mais sólida para realmente efetivar uma construção do simbolismo astrológico, para daí começar a entender um pouco mais esse astrologuês todo que eu falo, né? O que é regente, o que rege o quê. Tô respondendo aqui uma pergunta mais avançada mesmo, então não fiquem incomodados com isso, ok? Agora eu vou responder umas perguntas sobre 2021 também, tá? Para depois responder a pergunta da Carol. Estaremos mesmo na era de Aquário? Podemos esperar mesmo tudo novo no ano novo? Então a gente tem alguns pontos aqui. A gente não vai usar esse termo era de Aquário, né? Porque a era, essa nomenclatura, ela foi atribuída de uma forma moderna, né? Com um período diferente dessas grandes conjunções, que trabalham, cada um tem uma opinião diferente, tem regentes fixos, né? E aí fica um pouquinho estranho a gente utilizar isso, porque é uma coisa que não era muito utilizada na astrologia mundana mais tradicional. Então, quando vocês ouvirem a palavra era de Aquário, fiquem com 30 pés atrás, porque normalmente vai vir aquela história de nova era, vai ser tudo bom, liberdade, né? Igualdade social, mais direitos humanos. Tá. Eu não vou entrar em muitos detalhes hoje, porque na live passada eu já falei muito sobre Aquário, já trouxe muitas informações sobre Aquário, então eu não quero ficar me estendendo de uma forma repetitiva, né? Eu falei sobre a grande conjunção, duas lives falei já sobre isso, sobre Aquário, sobre um monte de coisa, então eu não quero ficar repetitiva. Mas no geral,
Não, a mudança também não se dá a partir do ano novo, ok? As mudanças astrológicas, elas acontecem de uma forma bem diferente. O ano novo astrológico é quando começa a primavera no hemisfério norte, né? A entrada do sol em Áries, que é o começo do outono aqui no hemisfério sul, que é quando começa o ano novo astrológico de fato. Signo cardinal, sanguíneo, né? Propício à vida, à vitalidade, começo, início, abertura. Enfim, vocês já sabem disso, né? Tem uma movimentação maior. Carneiro vai de cabeça, né? A própria cabeça é o começo. Então, não é bem específico o ano novo. Mas a gente já tá passando por muitas mudanças e muitas coisas novas, né? Se a gente conversasse lá em janeiro desse ano, se eu falasse pra vocês que todo mundo ia ter que usar máscara e não ia poder sair de casa, quem que ia acreditar nisso? Né? Eu no carnaval mesmo tava dando risada, falei, nunca que isso aqui vai chegar no Brasil, né? Então, o condicionamento social que as pessoas têm passado e têm aceitado de uma forma tão fácil assim, né? É surpreendente, surpreendentemente chocante e triste e decepcionante, né, na verdade. De não ter um mínimo de questionamento sobre as circunstâncias e situações. E se ninguém questionar, se as pessoas continuarem não questionando, não se defendendo disso, não indo atrás, né, vai continuar piorando a situação. Realmente tudo novo. E muitas coisas acontecem também de uma forma que a gente não tem nem capacidade de questionar, né? Então, dinheiro virtual, moeda virtual, né? Essas histórias de reset que já tá rolando aqui no Brasil, né? Enfim, um monte de coisas que estão sendo aprovadas, estão sendo modificadas e... Enfim, né? As pessoas vão aceitando e pronto. Então é muita coisa nova mesmo, né? A tendência é muita coisa mudar. Eu citei várias coisas também nas lives passadas. Então, é isso. Não necessariamente no ano novo, né? Que tem até as histórias que vai ser o ano 1, né? Depois da grande pandemia. Aí o Tony perguntou se vamos sobreviver a 2021. Viu? Podem mandar a pergunta pra caixinha de carta, de astrologia, do que vocês quiserem, que eu vou respondendo, tá? Se vocês não perguntarem nada e todo mundo for embora só porque eu tava falando astrologuês aqui, eu vou parar de fazer a live. Fazer o quê? Paciência. Então vamos sobreviver a 2021? Algumas pessoas sim, algumas pessoas não. Né? A gente tem vários níveis disso, inclusive, né? Primeiro porque todo mundo morre uma hora. É um momento de cada um. Mas outras é porque cada vez a gente tá sendo empurrado pra batedouro, né? Como eu já tive falando, inclusive, outras vezes, sobre a qualidade da comida ruim, qualidade do ar ruim, água com cloro. Meu, a gente toma água com cloro, toma banho com água com cloro, tudo tem cloro. É uma porcaria pro nosso organismo isso. É super prejudicial. E então as pessoas estão cada vez mais doentes, cada vez com menos condições de cuidados eficientes, porque a medicina está cada vez mais fraca, né, mais cirúrgica, mais dinheirista, não tá olhando para a individualidade da pessoa, né, tá só olhando para o corpo como se fosse uma máquina. Então, se a gente não se despertar, muito pouca gente vai sobreviver, que é a intenção, na verdade, para ter um melhor controle social. É que realmente as pessoas morram, né? É isso. E então tem que, né, acordar pra vida. Que a intenção não é salvar as pessoas, não. Se as pessoas realmente quisessem, se os governantes, né, essas pessoas realmente quisessem salvar as pessoas, a gente teria mais acesso à vitamina D, né? A uma comida de qualidade, sem agrotóxico, sem cloro na água, né? Sem obrigatoriedade de coisas assim que mais prejudicam do que ajudam. Comece a se questionar como é que você se sente em relação a isso. Como que eu me sinto em relação a essa imposição que me colocaram? É confortável para o meu corpo? Será que me faz bem? Então é importante perceber isso. Fora estudar, né? Básico. Mas aí a gente entra na questão de que hoje em dia o estudo científico é muito pago, né? A informação vigente é a que paga melhor. É a que vai dar mais lucro. Então eu posso pagar pra dizerem que meu produto é bom. Vai dizer que isso não acontece?
Depois eu que vivo na bolha cor-de-rosa, né, gente? Eu vivo falando que eu adoro minha bolha cor-de-rosa, mas me puxam pra fora o tempo todo. É impressionante. Podem mandar pergunta pra caixinha que eu já vou respondendo, tá? Bom, vocês estão perguntando sobre como vai ser o meu ano de 2021, como vai ser a minha vida amorosa em 2021, né? Vai ser o seguinte, gente. São 12 meses, 365 dias. Eu até andei dando umas respostas sobre essas questões, mas eu não me sinto confortável fazendo isso, porque eu acho que não é eficiente tirar 3 cartas pra tanto tempo. Por exemplo, minha vida amorosa mesmo esse ano foi tipo assim, loucuras totais, entendeu? Foi horrível e maravilhosa ao mesmo tempo, entende? Então são muitas variações que podem acontecer. O que eu faço na minha consulta pessoal é olhar mês por mês, ok? E as tendências dos próximos períodos, entende? Acho que é muito mais eficiente do que eu tirar 3 cartas pra tudo. Então pensa, por exemplo, como é que foi o seu 2021. Você consegue resumir? Como é que foi a sua saúde em 2021? Como é que foi o seu trabalho, o seu dinheiro? Claro, quem tem um emprego fixo, né, e quem não muda muito a rotina, vai ser sempre a mesma coisa. Mas eu sou ariana, né, eu sou meio colérica, fleumática, meio cigana, né, aquela história de muito movimento, furacão. Então, minha vida tá sempre muito movimentada, né? Não trabalho no emprego fixo, trabalho por conta, mas acho que no geral todo mundo vai ser um pouco assim, né? Vai ter períodos. Então, eu aconselho fazer uma consulta, porque eu não vou ver mês por mês aqui numa live de cartas. Dá dicas de como podemos nos conectar com a natureza e nosso eu, fora a meditação. Isso vai ser interessante, eu vou começar respondendo a sua pergunta, Carol, sobre a diferença de medo e intuição, que você perguntou lá, e eu vou trazer ela para responder aqui. E essa outra pergunta que você fez é muito interessante porque casa muito bem aqui, tá? Então eu tive refletindo as expectativas para 2021 é não ter expectativa. Ótimo, Erika. Então eu estive refletindo sobre essa questão do medo e da intuição, né? Algumas coisas que eu falei na live passada foi sobre autoconhecimento, primeiramente, para aprender a diferenciar um pouco melhor sobre isso. E também que o medo acelera e a intuição apazigua, né? Então foi algo assim que ficou meio, mas... né? Mas aí eu comecei a pensar, refletir, porque é bom pra mim também tirar essa dúvida, porque volta e meia eu tenho ela, né? Volta e meia eu tenho ela. E em situações até que eu tô tranquila e tô calma, e aí eu acho que é intuição. Mas aí, refletindo especificamente nesses dias sobre ela, eu descobri que pode ser medo. O medo pode ser silencioso também. Porque é o seguinte, eu fico mexendo na cadeira, mexe tudo aqui. O que é o medo, né? O medo, quando a gente está numa situação clara e óbvia de medo, um medo racional, um medo que tem sentido, o nosso coração acelera, adrenalina, a gente está mais pronto para reação. Hoje em dia não muito, porque as pessoas andam muito bundonas, né? Então às vezes levam um susto e cai no choro ou se mija. Mas, no geral, a gente fica mais pronto para o corpo responder e para sobrevivência. Então o medo ele está muito alinhado com a sobrevivência. Embora a gente também tenha o medo paralisante, que quando ele é excessivo e o nosso corpo ele não tem uma capacidade reativa à altura do perigo, da circunstância, né? A gente entra no modo de espera, incapaz de reagir. Então, o medo ele é bom porque ele cria um estado de alerta, de tensão, mas ao mesmo tempo é importante porque o frio e o seco, quando ele entra, ele penetra, o corpo, para ele combater isso, ele vai ir pra quentura, pro quente, né? Igual quando, por exemplo, a gente consome muito alimento quente, tá muito calor, e o que o nosso corpo faz? Ele transpira pro corpo resfriar. Porque ele passa a mensagem, opa, tá muito quente aqui, vamos resfriar? Ele resfria, né? Por isso que quando a gente tá com o corpo resfriado, a gente ingere alimentos quentes. Porque como ele tá frio, aí ele vai contrabalancear com o quente, com o calor. Então a gente sempre usa essa modulação de temperamento.
Então, o medo, quando ele entra, na verdade, ele é para uma reação de perigo. Entende? De reação mesmo. Né? Combate ativo. E aí, a gente entende que o medo, ele, às vezes, ele incomoda, ele acelera, ele tem essa questão de inquietação, né? E quando o medo é irracional, ele vai trazer essas questões também, mas junto com um diálogo interno, uma conversinha, uma paranoia, né? Ai, mas isso. E lá. Mas tem isso. E nem começa com isso. Já a intuição, não. A intuição, ela é silenciosa. Quando a intuição vem, você não sabe dizer exatamente o porquê. E você não tem muito diálogo interno. Ela é um sentimento que ele é muito mais forte. E muitas vezes ele vem uma vez só. Ele não fica repetindo. Ele não é constante. E aí, que ponto que eu quero chegar? Porque às vezes a gente acha que tá tranquilo e de repente vem a sensação. E a gente acha que é intuição. Mas muitas vezes ela pode ser fruto de uma carência, uma deficiência, uma experiência ruim. Um medo de avançar. Então é muito importante você conhecer muito bem os seus medos, suas dificuldades e suas faltas. Isso é mais difícil para a mulher. Porque a mulher, nossa, depende do tempo, do clima, da circunstância, porque aquele dia eu fui e consegui, mas aquele outro dia eu fui e não consegui, né? Sempre isso. Depende da fase da lua, do período do ciclo menstrual, com quem você tá, o que você tá sentindo, né? Então é um pouco mais difícil. Mas por isso que é importante ter mais consistência nesse processo de autoconhecimento. Né? É muito mais importante. E conhecendo seus medos, fica um pouco mais fácil você perceber quando é intuição e quando é medo. Mas de qualquer forma, é importante também você avaliar como que você é quando você recebe uma intuição. Que você não sente medo, né? Você só intui aquilo. Normalmente são circunstâncias com terceiros, ou que não vão te prejudicar tanto assim. Ai, você falava, eu sabia que não ia dar certo. Fui lá e fiz. Então ele é mais tranquilo, né? Procure as sensações físicas também, de onde vem. Vai ficando mais fácil de perceber. Então a diferença entre o medo e a intuição, ela é muito mais autoperceptiva, muito mais interna. E a mesma questão também da prática, né? O resultado disso, eu já experienciei ele antes. Aí você vai tendo mais pistas, sabe? Quanto mais você questiona, mais você conhece. E, enfim. E aí a gente entra na questão das dicas, né? De como que a gente pode nos conectar com a nossa natureza, o nosso eu, fora da meditação. Porque eu falo muito da meditação aqui, né? Por questão de silenciar esse diálogo interno que aí gera o medo, a insegurança, não no sentido só biológico, né? Mas no sentido de crenças limitantes, essas coisas. Bom, além da meditação e da autoobservação, né? Tem várias coisinhas que a gente pode fazer. A prática religiosa também. Eu acho que é a que mais ajuda, mais que a meditação. Só que para você ter uma prática religiosa, você precisa ficar bem com seus pais, tá? Porque a religião está intimamente ligada com a imagem que nós temos dos nossos pais. Por isso que hoje em dia é cada vez mais difícil para o jovem se estabelecer na religião, né? Porque ele vê a religião como uma autoridade, e a primeira autoridade da minha vida eu não tenho respeito, então eu não vou ter respeito por mais nenhuma. Só se pagar minhas contas. E aí isso prejudica muito, né? E dentro da prática religiosa, a gente tem o seguinte conceito de que quanto mais a gente percebe a nossa natureza terrena e consegue controlar ela,
e ao mesmo tempo também manter um diálogo. Tá pausado aí ou tá normal? Às vezes é a internet. Alguém avisa aí. Vou ir falando. Veja se eu voltei. Agora que apareceu. E agora? Onde estou? Eu acho que eu vou sair e vou entrar de novo. Eu vou sair e vou entrar de novo.